Você encontra alguém e pensa, essa pessoa não tem como ficar rica de jeito nenhum. Mas tem algumas pessoas que você olha e fala, esse cara aqui vai ganhar muito dinheiro na vida. Por quê? Bom, porque tem alguns sinais que podem te indicar se você vai ficar rico na vida ou se você vai morrer pobre. E eu separei 7 sinais que eu de fato acredito que são bons indicativos para você ver se você tem mais chance de terminar aqui ou ali. E antes de começar e falar sobre esses 7 sinais, eu tenho um pedido que eu faço já há mais de quase 8 anos aqui no YouTube, que é simples. Clica no botão de se inscrever e curta o vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Afinal de contas, todos queremos saber se vamos ganhar mais din-din ao longo da vida ou se a gente não tem jeito. Primeiro sinal que indica que você vai ficar rico é o sinal de que você não caiu na ladainha de que o dinheiro não vai resolver os seus problemas. Porque conta-se muita ladainha. As pessoas elas ficam divulgando o tempo todo. Não, o dinheiro não vai resolver seus problemas, não. Por quê? Porque essas pessoas, elas acabam muitas vezes tentando exteriorizar um problema, uma falta de capacidade que elas têm de produzir dinheiro, elas não conseguem enxergar a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é o seguinte, tem 2 tipos de problemas na vida. Você tem os problemas que são concretos e você tem os problemas que são um pouco mais abstratos. O que é um problema concreto? É, por exemplo, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de comida, todo mundo precisa de um teto, todo mundo precisa de educação, todo mundo precisa disso. E esse tipo de problema é resolvido pelo dinheiro. Então, por que alguém vem e fala que o dinheiro não resolve seus problemas? Resolve. Um problema concreto, o dinheiro resolve. E não tem o que se argumentar sobre isso. Ele resolve. Agora, tem problemas que são abstratos. E dentre esses problemas, você tem temas como a felicidade, o amor, a paz. E o dinheiro, ele pode não resolver todos esses problemas. Mas convenhamos que ele ajuda muito. Porque você tem medo, isso aqui é algo abstrato. Aí o dinheiro vai e te proporciona segurança. E aí você não tem autoestima. Aí o dinheiro vai e te ajuda a dar uma recalchutada ou paga uma academia para você treinar. Aí você tem um problema, você tem falta de disciplina. Aí você paga um personal para te ajudar. Aí você não consegue realizar os sonhos da sua família. Você pega o dinheiro e você leva eles para viajar. Então é claro que o dinheiro não vai resolver tudo. É claro que não. Mas ele vai te ajudar em muitas coisas. Meus amigos são muito distantes. Você paga para eles virem. A casa, você paga pelo conforto. Os problemas abstratos, é claro que eles não vão ser 100% resolvidos pelo dinheiro. Mas você pode usar o dinheiro para comprar tempo ou soluções que vão te ajudar a solucionar a maioria desses problemas. Qual que é o problema? A sociedade, ela enobrece o empobrecimento e ela critica a riqueza. Só que existe 2 coisas diferentes. Existe a humildade e a pobreza. Então, geralmente as pessoas dizem que é humilde você não ter dinheiro, né? Ou então elas não falam que alguém é pobre, elas falam que essa pessoa é humilde. Como se fossem sinônimos. Isso aqui, na verdade, é um grande indicativo de uma insegurança na falta de capacidade dessa pessoa de produzir riqueza ou prosperidade. Pobreza é você não ter recurso, é você ser desprovido de recurso. Humildade é você acreditar que, independente do que você tenha ou do que o outro tenha, você é mais do que o outro. Isso aqui não tem uma relação, porque ninguém é mais do que ninguém. Eu posso ser melhor em alguma coisa, mas eu não sou mais do que ninguém. Alguém não é menos do que eu, por exemplo, por uma pessoa ter menos recurso do que eu. Ela não é menos. Ela pode ter menos dinheiro. Então são coisas completamente diferentes. Dá pra ser rico e arrogante, mas também dá pra ser rico e humilde. Mas também dá pra ser pobre e arrogante e também dá pra ser pobre e humilde. São coisas diferentes. E aí você assiste a televisão, em especial as novelas, né? E que, nossa, bombardeiam o nosso mundo. E você tem frases disfuncionais que são ditas o tempo todo. Por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal, que é uma mentira, né? A própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Quem quer que tenha dinheiro é mau, egoísta. Pessoas ricas são gananciosas, mentira. Não é espiritual ter muito dinheiro, mentira. É só você olhar então para Abraão, o pai da fé, olha para o próprio Moisés, olha para José do Egito. Jesus era pobre? Jesus não era pobre. José de Arimateia. José de Arimateia, poxa, ajudou pra caramba Jesus ali na hora do túmulo dele, né? Assim, você tem tantas pessoas extremamente ricas na Bíblia, você vai falar que essas pessoas aqui são desprovidas de espiritualidade ou fé? A riqueza corrompe. Eu vou te dizer que a riqueza corrompe sim, quem já estava corrompido ou quebrado. Se a pessoa ela já tinha muito bem fundamentados os princípios e fundamentos dela, o dinheiro vai fazer com que ela faça coisas muito melhores. Aquela pessoa é podre de rica. Podre de rica. Por que podre de rica? Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas verão somente meu dinheiro e não o verdadeiro eu. De certa forma, os interesseiros farão isso sim. Eles vão olhar para alguém que tem um dinheiro e vão ver o dinheiro. Se a pessoa não é interesseira, ela dificilmente vai ver alguém dessa forma. Então, se você entendeu que o dinheiro nunca foi um problema e sim uma solução, você está no caminho certo e você tem um dos sinais aqui que você vai enriquecer. O segundo sinal é que você prioriza a compra de ativos ao invés da compra de passivos, né? Então, como que funciona isso? Imagina que você
você recebe um dinheiro e você vai jantar, você vai num restaurante japonês, beleza. Aí você vai gastar no restaurante japonês, você, sua namorada, esposa, marido, vocês gastam R$ 200 junto. R$ 200 vocês gastaram, virou alimento e depois vai virar esterco e você vai dar descarga nisso. Mas obviamente você teve ali momentos de felicidade, claro. Mas isso daqui se vai, a experiência fica. Do outro lado, você pode fazer o seguinte questionamento. Olha, eu tenho essa ação que eu gosto que custa R$ 20. Se eu abrir mão desse restaurante japonês agora, eu vou ter R$ 200. Com esses R$ 200 eu compro 10 ações. Essas 10 ações vão me pagar rendimentos ao longo da vida e eu tenho ativos que vão me produzir patrimônio ao longo do tempo. Muitas vezes na minha jornada eu fazia questionamentos. Pô, vale a pena fazer isso? Eu quero muito fazer isso, mas eu acho que eu quero mais isso. Tinha vezes que eu de fato gastava esse dinheiro e tinha uma boa experiência, mas muitas vezes eu não fazia isso. Por quê? Porque eu queria construir uma carteira de ativos. E eu fazia contas, né? Então, né, se você ganha R$ 3.000 por mês e você gasta 2.500, sobram R$ 500 por mês, por exemplo. Se você trabalha 250 horas por mês, poxa, então você trabalha 250 horas por mês, sobra R$ 500 no mês para você. Então, na verdade, você ganha R$ 2 por hora. Se você vai num restaurante japonês e dá R$ 100 por pessoa, então, na verdade, você está abrindo mão de 50 horas do seu trabalho para que você tenha essa experiência. 50 horas de trabalho são mais ou menos 10 horas por dia. Então, vale o esforço de 5 dias na semana trabalhando para ter 1 hora de prazer num restaurante? Às vezes sim, às vezes não. Então, você tem que escolher qual é a sua cabeça. A sua cabeça é a cabeça de produção, riqueza, prosperidade, ativos ou a cabeça de passivos? Ai, Thiago, mas não sobra nada. Bom, se não sobra nada, a pergunta é, mas será que você não gasta nada que seja pelo puro e bel prazer? Provavelmente sim. Então, o problema é que não sobra e, de fato, a gente não é feito para sobrar. Então, antes de sobrar, se pague primeiro. Entra o salário, entra a sua renda, você se paga, investe para o seu eu do futuro e aí você gasta. Então, se você tem essa mentalidade de construir, de gerar ativos, de fazer sacrifícios, você tem grandes chances de conseguir avançar na sua vida. E, aliás, por que falamos sobre sacrifício? O que significa sacrifício? Sacrifício é sempre bom. É diferente de um esforço. Sacrifício é você transformar algo menor em algo sagrado. Ou seja, algo menor em algo muito mais valioso. O que é algo sagrado? O sagrado, na origem da palavra, significa separado, único, especial. Então, quando você faz um sacrifício, você se torna único, você é separado. Então, quando você pensa em construir ativos, você está fazendo algo que ninguém faz. Você está fazendo um sacrifício. É por isso que você vai ser separado. Separado de quem e do quê? Da multidão. Porque a maioria das pessoas não faz sacrifícios. As pessoas, elas querem seguir a manada. Elas querem a aprovação dos outros. Se você não conseguir romper com isso, você vai fazer parte da multidão. A maioria das pessoas não consegue fazer o sacrifício de guardar dinheiro. Então, esse é um sinal que você vai enriquecer também. É o sinal de que a sua cabeça pensa em construir patrimônio e ativos. O terceiro sinal é o sinal de que você sabe que é um completo ignorante e está aprendendo cada vez mais. Esse aqui é um sinal de prosperidade iminente, de riqueza se aproximando. Por quê? Porque tem dois tipos de pessoas. Você tem aqueles que são humildes intelectualmente e aqueles que são arrogantes intelectualmente. Aquele que é humilde intelectualmente, ele sabe que tem coisas que ele não sabe, sabe que tem conhecimentos e habilidades que ele precisa desenvolver para crescer. E o ganancioso, ele acha que sabe tudo e pelo fato de saber tudo, na cabeça dele, e obviamente ele não sabe, ele vai deixar de aprender. Então é natural que essa pessoa aqui fique estagnada ou volte. O humilde, ele cresce. O quarto ponto é, você não se compara com os outros, tá? Mas aqui tem uma pegadinha, porque isso é verdade, mas ao mesmo tempo tem uma adaptação, porque eu me comparei muito com os outros. E isso aqui me gerava muito sofrimento, mas também me gerava muita motivação e muita inspiração. O que eu concluo disso? Eu concluo que você tem que se comparar com você ontem, mas você tem que se inspirar na competição com os outros que são melhores que você, porque senão você também tem uma postura de aceitar tudo na sua vida, porque a gente precisa de competitividade para crescer, competitividade e cooperação. Por exemplo, vamos pegar o Roger Federer. Para mim, assim, eu lembro dele jogando tênis, é diferente de jogando tênis, parece é uma arte, sabe? Ele tinha um backhand. Como que eu vou fazer um backhand como esse? Eu olhava pro Federer, eu achava incrível. E eu joguei federado na minha infância, tênis. Joguei muito tênis, joguei muito torneio. E por mais que eu jogue tênis muito acima da média, se eu me comparar com ele, eu sou um nada. Por outro lado, isso daqui não me faz, então, parar de jogar tênis. Eu tenho sentido nisso daqui na minha vida. Agora, se o Roger Federer fosse cuidar do dinheiro dos clientes, será que ele cuidaria como eu cuido? Eu não sei. Talvez não, porque ele não teve a preparação que eu tive. E os talentos que a gente tem são diferentes. Então, se compare com você ontem, para que você sempre tenha um progresso, ou seja, 1% melhor todo dia. Quinto sinal que você vai enriquecer é você anda rápido na calçada. Como assim, Thiago? Eu lembro quando eu trabalhava ali na região da Faria Lima, meio Itaim, ali a região do mercado financeiro, e eu lembro que eu tava sempre acelerado. E aí tinha horário do almoço, todo mundo ia pro shopping, comer no shopping, e aí você vê
na calçada, os CLTs, eles andam em bando. Eles andam em bando, né? Então vem um monte de gente, assim, todo mundo andando com aquela roupinha, todo mundo igual, a 5 por hora. Eles formam uma barreira, assim, ó. Não dá pra passar. E eles ficam andando e rindo e olhando pro alto, assim. E Aí você vai lá na praça de alimentação, tem fila em todo lugar e as mesas estão cheias de crachá. Crachazinho aqui guardando lugar, crachazinho ali. Ah, Thiago, você não sabe curtir a vida. Não é sobre isso. É que é o seguinte, pra mim existem CLTretas, que são diferentes dos CLTs. Os CLTretas, eles são a personificação da pessoa que odeia trabalhar. São as pessoas que reclamam o dia inteiro, são as pessoas que, se é 1 hora de almoço, eu vou fazer 1 hora, não vou fazer 59 minutos. Pra que eu vou voltar mais rápido? O que isso daqui faz com você? Por que isso daqui é um indicativo de se você vai ter mais sucesso ou não? Pelo seguinte, se você faz tudo devagar e procrastina e você não quer voltar, você não tem paixão pelo que você faz. Acabou. Olha pros empreendedores bem-sucedidos. Cara, a galera é acelerada. Talvez você vai pegar alguns e falar, não, mas olha aqui como ele tá curtindo, como ele tá devagar e desfrutando. Sim, em outro momento. Não no começo da jornada. Porque no começo da jornada, se você é apaixonado pelo que você faz e você trabalha e você vai pra cima, é claro que você vai ganhar, que você vai crescer, que você vai ser promovido, que você vai mudar de cargo. Por quê? Se você tem paixão, muitas vezes você trabalha mais que os outros, você trabalha de final de semana, você se empenha mais, você vê prazer, você tá mais empolgado, você dá energia, mais sangue, os outros vão ver mais positividade em você, mais otimismo, e é muito melhor você lidar com as coisas com otimismo do que com pessimismo. O sexto é, você não se contenta com pouco, você não se contenta com migalhas. Se você se contenta com migalhas, então alguém vem e te fala assim, ó, toma essa água aqui, ó, e essa água tá quente, e você olha e fala, ah, beleza, vou matar minha sede. Outra coisa é, vem a água. Aí você fala assim, ô, moça, não tem uma gelada, não? Aí a moça tem, ela vem em troca pra você te dar uma gelada. Isso aqui é um comportamento de quem tem mais chance de crescer financeiramente na vida. Por quê? Porque você não se contenta, você é acomodado. Tem um filme da década de 1970 chamado Stay Hungry, que tem o Arnold Schwarzenegger no elenco. E aí uma das cenas, ele é questionado, pô, por que ele não fica de boa? Por que ele não fica tranquilo, né? E ele diz o seguinte, I don't like being too comfortable. Once you get used to it, it's hard to give up. I gotta stay hungry. depois que você se acostuma, é difícil desistir. Eu preciso ficar faminto. É um hábito. Você se acostuma com a indisciplina e você se acostuma com a disciplina. Quando você não se contenta com algo baixo, ruim, pequeno, cansado, e você quer sempre algo melhor, você vai crescer. Então, você não se conforma em estar onde você está. Isso aqui vai te fazer se mover. É o como eu pensava, por exemplo, quando eu era garçom no Outback. Eu fazia bico em festas, eu trabalhava no Outback, aí eu comecei a trabalhar na Hershey's, né? Eu não parava de trabalhar, eu queria crescer, eu queria ficar rico. E o fato de eu não me contentar com pouco me fazia buscar coisas cada vez maiores. E aí depois eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2010, e aí em 2010 eu ganhava R$232, em 2011 eu ganhava R$2.400, em 2012 eu ganhava R$4.000, em 2013 R$7.000, em 2014 R$19.000 por mês, 2015 também R$19.000, 2016 R$28.000 por mês e 2017 eu ganhava R$73.000 por mês. Eu cresci e enriqueci porque eu não me contentava com pouco. Cara, eu não olha pra minha vida hoje. Eu não me contento com pouco em nada da minha vida. Nada. E olha para as pessoas que geralmente têm algum tipo de sucesso material. Elas se contentam muito menos com as coisas. Elas não são conformadas e muito menos acomodadas. E aliás, tem um convite para você que também não é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que não se contenta com pouco. No dia 26 agora de fevereiro até o dia 4 de março, eu vou te entregar umas masterclass gratuitas, onde eu vou te entregar um plano. É um plano com passo a passo para que você chegue numa renda de R$15.000 em 2 anos. Como? Seguindo o mesmo processo que eu segui no mercado financeiro. Eu trabalhei no mercado financeiro, 15 anos depois estou aqui, a gente tem uma pós-graduação e a gente tem um MBA que te prepara para ser um especialista de investimentos e trabalhar no mercado financeiro. Aqui no Grupo Primo a gente tem consultores de investimentos e os consultores que estão há 2 anos trabalhando aqui ganham na média R$15.000. Então, se você quiser acompanhar esse passo a passo, clica no link da descrição, você vai assistir uma masterclass gratuita. Coloca o seu nome e e-mail e assiste, que pode transformar a sua vida, em especial se você não se contenta com pouco. O 7º sinal é que você investe todos os meses, mesmo com incertezas. Vou falar um dia, mas na verdade isso acontece todo dia praticamente, né? Teve um comentário assim, ó, Thiago, quando o Brasil melhorar, eu vou começar a investir. O primo falou isso. E sempre falam, né? Ah, não. Quando tiver tudo mais tranquilo, eu invisto. Não, quando tudo melhorar, eu invisto. Hoje mesmo, cheguei aqui no escritório, tava no elevador, um moço me encontrou e falou, você é o primo, né? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, você é diferente, né? Eu falei, diferente como? Ele falou assim, você é mais gordinho nos vídeos. Acho que ele tá vendo os vídeos antigos. Eu falei, legal. Eu falei, tá investindo? Aí ele, mais simples, né? Investindo lá no Tesouro Direto e tal. Eu falei, mas tá investindo todo mês? Aí ele, todo mês não, mas tinha que investir todo mês, né? Então você sempre fala com as pessoas e elas falam, não, um dia eu vou investir, um dia não sei o que lá. E não investem. Por quê? Porque elas têm medo. Elas esperam que tudo vai melhorar. Só que olha só, se tudo já melhorou, qual é o upside? A alta, ela já veio em grande parte. E no Brasil, olha pra esse gráfico. Você nunca vai ter um cenário de certeza no Brasil, vai ser
só incerteza. Olha quantas crises aconteceram. Poderia falar sobre cada uma delas, mas é tão bizarro que só pra você ver a quantidade delas. Tem crise todo ano, todo mês. Ontem mesmo já teve coisa lá nova com o presidente. Mês passado, meu Deus, é sempre uma loucura o Brasil. Então não tem que pensar, tem que investir sempre. Até porque no cenário de certeza é geralmente quando você paga mais barato pelas coisas. Então invista todo mês. Pronto. E uma menção honrosa para um 8º sinal. O 8º sinal é: você que é interessado em finanças, negócio e dinheiro, você tem muito mais chance de ficar rico. Com certeza. É natural. Se você... Primeiro, você tá aqui, então você tem muito mais chance de ficar rico do que quem não tá. Então, geralmente, as pessoas que elas querem ficar ricas, elas estão nesse canal. Eu tô assistindo aqui o vídeo do primo, eu tô aprendendo sobre finanças, eu quero saber o que fazer com o meu dinheiro, eu quero fazer mais grana. Você quer. Cara, se eu não quero emagrecer, eu não vou nem tentar fazer dieta. Se eu não quero investir, eu não vou nem pesquisar como investir. Não tem como investir. Se você tá aqui, você quer. Então, você está vendo agora 2 sinais. Primeiro, o sinal de você ter clicado nesse vídeo. Segundo, o sinal de você estar nesse vídeo até o fim. E esse daqui é o maior indicativo, porque tem gente que é muito bom de iniciativa e ruim de acabativa. E você está aqui nesse vídeo até o final. E esse daqui é o maior sinal de todos, de que você também vai chegar lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.